Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contra Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, vulgo UFC. Estamos aqui na nossa página inicial, nosso canal Contra Mágica. Vou fazer um jabazinho muito rápido aqui agora. Se inscrevam no nosso canal. Tem que fazer essa lavagem cerebral em vocês, né, gente? Por favor, a gente precisa de inscritos. Precisamos divulgar nossos vídeos. Loucuras à parte, vamos ao que interessa. Depois a gente fala de novo sobre Contra Mágica. Vamos dar sequência e, obviamente, segmento ao assunto que foi o anterior e está sendo batido nessas semanas, que seria The Last of Us. A gente vai falar agora sobre o 8º episódio, ou seja, o penúltimo episódio dessa série. Eu vou me esforçar o máximo possível para não comentar sobre a série, que o grande objetivo é comentar quando sair o próximo episódio, que é o último episódio da temporada, o 9º episódio. Pode ser que nessa gravação eu erre algumas vezes, chame de 10 episódios, de 10º episódio. Estou acostumado com esse negócio do número 10 para acabar, ou 12 para acabar, então 9 é um pouco incomum para mim. Por fim, o 8º episódio que vamos comentar hoje. A gente dá seguimento aqui naquela parte que parou, em que o Joey está bem baleado ainda, porque ele foi estocado, ele foi ferido na barriga, e a Ellie está cuidando dele. Só que assim, os alimentos estão acabando, ela não tem o remédio apropriado. E assim, gente, já peço de antemão que vocês perdoem o barulho de moto, de carro, de ônibus. Tá bem tenso realmente o fluxo aqui na rua. Então é normal que isso vaze, principalmente as motos. Então é normal, natural, ignorem. Então, falo mais um aviso, que eu não joguei os jogos, isso que fique bem claro, porque senão, mas no jogo. Gente, eu não joguei os jogos, eu tô vendo a série, tá? Eu tô comentando sobre a série e o que eu tô achando. Vamos falar sobre esse 8º episódio. Então, como eu já disse, o alimento tava acabando, ela não tinha remédio adequado para tratar do Joel, então ela sai. Aí ele vai com o rifle que eles têm e vai em busca de alguma coisa. Ela tem que fazer, senão o cara vai morrer, ou eles vão morrer de fome. Então ela encontra um cervo no meio desse lugar que está muito gelado, muito frio o local. E ela faz tudo aquilo que ela aprendeu com o Joel, de posicionar, botar a mira. Só que ela acerta o bicho, mas não mata o bicho. Então ela vai atrás do rastro de sangue, porque ela não conseguiu matar, dar um tiro fatal nele para pegar o cervo. Nesse processo, a gente corta para um outro lado da história que é o importantíssimo para esse episódio, que seria o David, que é o líder desse novo grupo que a gente vai conhecer nesse episódio. O David é esse cara que está abaixo da faixa, do lado esquerdo. E ele é como se fosse um líder da comunidade deles e também um líder religioso, porque ele é o pastor da igreja deles. Então, assim, existem umas deturpações nessa situação que vocês vão ver no decorrer da explicação do episódio. Por fim, David vai com o seu braço direito, que é esse candango aí do lado direito dele, literalmente braço direito, que parece que ele é que faz o Joel nos jogos de videogame. Não tem como afirmar isso 100%, porque eu não acompanho os jogos, mas todo mundo diz que ele é o cara que faz o Joel. Então, daí eles acabam encontrando esses dois indivíduos, porque eles encontraram o cervo primeiro do que a Ellie. Sendo assim, tem ninguém aqui perto, ele foi baleado e tá morto, vamos levar. Só que aí ela chega apontando a arma pra eles, falando que o cervo é ela que atirou, que eles são ladrões, etc e tal. Aí eles tentam fazer um acordo. Nesse acordo, o David propõe que o braço direito, que eu esqueci completamente o nome, vocês já perceberam? E pede pra ele ir lá buscar os remédios na comunidade deles. E começa a falar do grupo deles, com a Ellie, né, quando tá sozinho. E ela super desconfiada, natural, né, no mundo do jeito que tá, pós-apocalíptico, é o fim, né, cara? As pessoas nem todas são boas, né? Aliás, poucas são boas, né? Então, ela tá super desconfiada, tá apontando a arma pra ele, e ele começa a tentar ganhar a mente e o coração dela lá, jogando a conversinha e tal. Fala que vai ficar com metade do cervo, em troca dos medicamentos e tudo mais. E ela começa até a relaxar um pouco, confiar nele. Mesmo desconfiada, lógico, natural. Aí dá lá jogando a conversinha dele, falando que o grupo dele também é assim, que ela pode fazer parte, papapá. E por fim, ele encara ela e manda essa, né? Tudo acontece por uma razão. O que rola aqui nesse momento? Ele vai e fala pra ela, deixa bem claro que sabe quem é ela. Como assim sabe quem é ela? Sabe que um dos companheiros do grupo dele foi morto por um cara doido
que estava acompanhando de uma garotinha. Então, assim, cara, nesse momento ela fica super tensa, ela pensa assim, tipo, uou, o cara sabe que o Joey matou um dos caras dele, cara, não vai deixar, vai dar ruim. Nisso o outro chega, opa, eu pulo nas etapas. O braço direito dele chega, os medicamentos, e ele pergunta, vai deixar ela aí, que não sei o que e tal, não é possível, você pode pegar ela agora. Ela matou fulano. Por fim, o que acontece? Acho que foi um ponto muito importante que eu tenho que comentar sobre este grupo deles. Eu ia deixar mais pra frente, mas acho que ser importante comentar sobre isso agora. Ele é um líder religioso, mas eles levam mais para aquele lado do fanatismo. Tipo, eu acredito que houve circunstâncias e situações que esse grupo sofreu e passou ao ponto de chegar ao nível de aceitar essa liderança do David do jeito que é. Ele não é um líder benevolente. Ele aparenta isso no começo do episódio, mas a gente já vê claramente, conforme vai avançando, que não é bem assim. Tem uma situação que eles conseguem, exigem na verdade, né, que a menina que perdeu o pai, que foi morto pelo Joey, como eu expliquei agora há pouco, ela exige que aconteça alguma coisa com o Joey, com a menina e tudo mais, e que seja morta, porque ela acha que é o justo, que é o correto, que é o que tem que ser feito. E nisso o David vai dar um tapa no rosto dela. Ela é uma adolescente. E ninguém faz nada. Todo mundo fica assim, travado, e ele, não, você não pode respeitar. Tipo assim, é uma liderança bem deturpada. Eu estou resistindo mais uma vez bravamente para não fazer o paralelo que eu vou fazer mais na frente, mas eu farei, com certeza, sobre isso. Vamos dar seguimento então à história. Por fim, ela volta o medicamento pro Joey. Ela enfia na perna dele, até fala algo sobre que eu não sei se é assim que aplica mesmo, Joey acorda, me ajuda. E ele tá lá, grog, né, ruim, quase morto. E ela assim, isso foi uma jogada, com certeza, da direção pra tipo assim, pô, ela é só uma adolescente, ela não lidou com isso, ela não sabe direito como é que vai fazer, mas ela faz direitinho. Aplica na perna dele lá, injeção, pá, e é o que vai fazer efeito realmente, que vai ser benéfico. Por fim, o grupo não vai deixar isso pra lá, né, óbvio, e volta com mais gente, o David, o braço direito dele, mais gente armada, buscando onde é que tá o Joey e a menina, lógico. Ao ver essa situação, opa, eu pulei etapas de novo. A Ellie vai e tenta, vê que o Joey não vai ter como levantar, não vai ter como sair dali, ela tenta afastar esse grupo dele. Pega cavalo, dá tiro pra direção deles, foge, mas ela é capturada, cara. Nisso, o David vai e volta com a maior parte do grupo e deixa 3 caras pra continuar procurando o Joey, batendo em casa, em porta, e ela é capturada. Nesse momento, ela tá nessa prisão aí temporária, e o David começa a conversar com ela para mostrar os verdadeiras intenções dele, na verdade. E ele conversa muito com ela, fala que assim existe uma jogada aqui que eu não sou muito fã, né, de tipo assim, é o primeiro contato que ele tem com essa adolescente, uma adolescente, cara, adolescente. Então assim, ele cria-se uma forma de respeito pela Ellie, tendo mal visto ela, que é uma parada assim ilógica. Tipo, cara, isso aqui foge muito da realidade mesmo. Isso é um ponto muito negativo desse episódio. Ele começa a exaltá-la, que você é uma verdadeira líder, você é isso, você é aquilo. E tipo assim, parece que é uma jogada do roteiro só pra enaltecer a Ellie, né? O vilão jogando qualidades que não tinha como ele observar dela em tão pouquíssimo tempo. Então fica aquela coisa assim, forçada, ruim. Deplorável, mas tudo bem, acontece aqui. Então é aquela forçada que tem que ter pra seguir do jeito que os caras querem que seja criada a protagonista, né? Então vamos embora. Depois dessa conversa mole daqui e dali, nisso, quando o David tá chegando, a Ellie percebe que tem uma orelha na cela do lado. Então ela deduz que os caras estão, através daquilo ali, matando as pessoas. Então assim, quando eles voltam dessa situação, eu tô falando muito fora de ordem, né? Também tá meio bagunçado.
Mas assim, são fatos importantes, então tem que comentar, senão vai ficar impossível compreender o episódio. Basicamente, o que vai linkar essa situação agora da Ellie ter essa surpresa? Eu acho que ela só viu uma orelha, é exagero ela perceber isso que acontece. Pra gente que tá acompanhando o episódio, entende que ela percebeu isso aqui. Mas também eu acho que o roteiro foi ruim nesse aspecto. Porque eu acho que é muito pouco para ela deduzir isso tudo que ela deduziu agora. Ela viu uma orelha. Mas tudo bem. O que a gente entende como telespectador? Quando o David está retornando com o braço direito dele com o cervo inteiro, porque ele acabou dando os medicamentos, e a Ellie apavorada com a situação, porque sabia que o grupo dele sabia quem ela era e o cara, e o Joey, que matou o amigo deles. Então ela volta só com medicamentos, tipo assim, dane-se, vamos salvar a vida do Joey e meter o pé logo, porque os caras vão vir pra cá. Pensamento teológico, racional. E eles levam o cervo. Aí nisso você vê o grupo deles, corta pro grupo deles, e o cara chega com uma bandeja de carne, despeja na menina, ela pergunta, o que é isso? O cara, é carne de cervo. A mulher vai lá e prepara e todo mundo começa a comer. Tá lá o pessoal no refeitório, improvisado, e todo mundo começa a comer. Aí você pensa, pô, é o cervo que eles pegaram, né? Só que nessa hora que chega o David e o braço dele com o cervo. Então o que deduz? O chão não tava tão duro assim, né? Então eles estão fazendo com carne humana pro pessoal que está se alimentando. É uma medida desesperadora? É, sem dúvida nenhuma. É uma medida imoral? Sem dúvida nenhuma. Mas o pessoal está sendo enganado, né? Pouquíssimas pessoas sabem que aquilo ali é carne humana, né? Como o David sabe, que ele ordenou fazer isso, logicamente. Então a gente já percebe que os caras são canibais. A maioria, grande maioria sem saber, e uma pequena parte sabendo. Então assim, a Ellie só vê uma orelha sem esse contexto que a gente tem, e já deduzir que a carne que o David traz para ela é carne humana, é forçado demais. Eu achei forçado demais. Não tem muito sentido isso. Ela poderia achar que os caras são ruins, torturaram alguém, arrancaram a orelha da pessoa, ou poderia ser até a orelha do Joel, porque ela viu muito rápido, pegaram o cara também. Assim, é uma série de fatores que ela poderia deduzir que seriam muito mais lógicos do que ela... eles são canibais, vão querer me picar também e me comer. Pô, eu acho que foi um furo muito grande. Então assim, esse episódio, como a série tem altos e baixos, sem dúvida nenhuma. Assim, particularmente eu gostei do episódio, de verdade. O episódio foi bom, teve ação, teve umas situações bem legais. Então assim, eu vou cortar de novo pro Joel, porque é importante mostrar o que está acontecendo na parte dele. Na parte dele, os 3 caras vão atrás dele, e simplesmente o Joey pega o primeiro na covardia, porque ele acorda meio baleado, se esconde num local, enfoca o cara e mata o cara. Beleza. O segundo cara, ele deixa o corpo do primeiro. Eu achei muito rápido ele fazer isso. As condições que ele estava, levar o cara lá pra fora, arrastar um outro corpo, se arrastando do jeito que ele estava se arrastando sozinho. Mas tudo bem, assim, foi o lance do tem que acontecer dessa forma. Então assim, eu acho que esse episódio foi muito bom pelas situações que foram criadas, mas eu acho que ele foi muito ruim em questão de roteiro, né? Se a série defende muito que não tem muita ação, porque eles querem fazer uma coisa mais realista, chega nesses momentos eles pecam fortemente. Então, por fim, o cara vê as pernas do outro cara, quando chega no cara, vê o cara tá morto, toma uma coronhada e desmaia. Daí já corta pro terceiro, ele é aprisionado, e o terceiro sendo torturado pelo Joel. Que ele vai e começa a falar, fala onde é que tá, onde é que ela tá, o que aconteceu. Então o cara acaba entregando tudo, porque o cara tá sendo torturado. Entrega tudo, tá em tal lugar, nossa comunidade é tal, tá em tal ponto, fala tudo. E aí por fim o Joey vai e mata ele. Aí o cara, não acredita que você matou ele te contou tudo que você precisava. Aí ele começa a se aproximar do segundo capturado. Eu não vou te contar nada, não vou te falar nada, mas não precisa, eu acredito nele. Aí finaliza ele também. Então assim, foi legal ver o Joel sendo o Joel. O Joel lembra muito o Joel lá no primeiro episódio, que mesmo antes do apocalipse, você vê que o Joel já tinha aquela coisa assim de tipo, os meus primeiro acabou. Ele tava com a Sarah no carro, junto com o irmão dele, e eles passando, e as pessoas pedindo ajuda com o carro quebrado, com o carro ruim no caminho, ele passa direto. Tô com uma criança aqui, outra pessoa ajuda. Tipo assim, dane-se o mundo. Importante pra mim é vocês dois, então... Aqui é a mesma coisa. E ele acaba fazendo, tem que fazer. Finaliza os caras e vai atrás da Ellie.
Aí você vê essa questão da conversa dos dois, do David e da Ellie. O David tenta trazer ela pro lado dela, fala que eles são iguais, que seriam ótimos se eles liderassem. Aí você fica naquela coisa meio assim, tipo, por que ele tá dando essa moral pra essa adolescente? É tipo, vamos trazer pro nosso mundo. A menina não é nem estonteante em questão de beleza, vamos falar da atriz, ela é extremamente competente, mas ela não é, como é que a gente vai falar? Ela não é aquela atriz linda e maravilhosa, socialmente falando, né? Então, assim, não poderia nem ser atraído pela aparência dela. Aí ele se atraiu pelo vislumbre da personalidade dela que ele mal a viu. Não é coerente. E assim, tipo, eu falo pra esse caminho porque ele realmente quer ela como companheira. É líder desse negócio e tá junto com ela. Isso fica muito evidente. Daí ela vai nesse momento e finge que tá aceitando e quebra os dedos dele tentando pegar a chave. Não consegue. Aí ele volta com o grupo, né? Bate a cabeça dela no ferro primeiro, não sei porque ela tá sangrando. E ele volta pra tentar outras pessoas, né? Bem covarde, né? Porque ele sozinho não consegue, né? Vem com outro cara pra tentar prendê-la, torturá-la, ou até mesmo picotá-la viva mesmo, pra servir pros outros depois. Mais carne, né? E se ela consegue fazer aqueles atos que a gente acha que não é possível um adolescente fazer, mas no desespero, né? Quem sabe, ela consegue lutar com o cara, enfiar um cutelo no cara, matar o ajudante dele. E daí ela começa a fugir pelo local, e tá tudo trancado, ela não consegue sair. E o David tá lá, ele que tá com a chave, começa a persegui-la nesse lugar. Ela pega esse pedaço de madeira fumegante e tenta jogar na direção dele. Pega na cortina, começa a instalar o fogo. Aí aqui vem outra parte do roteiro que, meu Deus do céu. Imagina, esse aqui é o principal local de reuniões dele. Dá pra ver na imagem que é o principal local de reunião que aparece no episódio. Tudo começa a pegar fogo, se alastrar. Gente, isso chamaria a atenção de todo mundo na cidade. Aí eu pensei, pô, tudo bem. De repente os moradores são tão bundão, tão dependentes do David, que falam assim, tá pegando fogo lá, né? Ixi, tá acontecendo alguma coisa de ruim. Vamos ficar nas nossas casinhas mesmo que o David vai resolver. Acho que é um pouco irreal também, né? Porque tem um outro grupo armado, eles não pegaram todo mundo, então alguém ia lá verificar, tá acontecendo alguma coisa? Ninguém foi. Foi só o David ali lá. Então, assim, de repente as chamas é pra sinalizar pro Joel ver onde é que tá pegando fogo, ir lá investigar, encontrar a Ellie e matar o David. É o que eu pensei, né? Também poderia ser um caminho até fácil para eles se livrarem e resolverem o episódio. Por fim, a Ellie é a protagonista dessa série sem dúvida nenhuma, né? Ela resolve tudo, luta com o David, consegue vencer o David, esfaquear em fúria ele várias vezes e sai do local. Quando ela sai do local, ela tá coberta de sangue, toda arrebentada já o nariz, porque já tomou aquelas pancadas no ferro por causa do David. E ela encontra o Joel, só que ela tá tão traumatizada, transtornada, atordoada, que ela fica olhando em volta sem saber o que vai fazer quando sai do lugar. E ele pega ela, segura ela tem dificuldade alguns segundos de entender que é o Joel que tá ali, que ela tá bem, que ela tá salva. Então ele vai, abraça ela, se acalma um pouco, ele coloca um casaco nela, tá extremamente frio lá fora, o roteiro lembrou que existia esse problema, né? Que a roupinha que ela tava não ia ser suficiente. E daí eles caminham juntos e saem dali. E é o fim do episódio. As ponderações sobre o episódio. Eu achei legal a ideia de expor, por um lado, né, é um equilíbrio aqui que eu vou fazer, essa questão da religiosidade, meu Deus, quase não sai, do fanatismo, né, que você vê com um líder fanático, se o grupo for conduzido por esse caminho, independente do motivo que levou a isso, o cara chega a ter plenos poderes, ele pode fazer tudo que ele quiser que o grupo vai aceitar a liderança dele. Nesse aspecto eu achei positivo explorar esse lado. Eu não tenho como não fazer um paralelo com outro episódio, que é o episódio que ficou conhecido como o episódio do comunismo. Ficou mais importante isso, porque foi tão fora de contexto, tão impactante, como eu comentei no episódio, do que o encontro realmente do Joel com o Tommy, né? Porque o episódio tinha que brilhar para a situação do encontro dos dois e de como é que o Tommy estava. E o episódio acabou sendo um chamariz para aquela questão do papo sobre o comunismo, que eu achei que não teve nada a ver. Eu comentei no outro episódio,
você chegar e mostrar a tua vila, o teu vilarejo, a tua cidade, como ficou pós-apocalipse, você ia sentir orgulho daquilo ali, você ia só comentar sobre aquilo. Não, nós somos comunistas, nós somos isso mesmo, né? Meu Deus, fugiu tão da realidade esse assunto, esse papo, que foi ruim. Aí aqui, desculpa, não tem como não ver que existe uma ideologia da série muito forte. Eu prometi que não ia comentar sobre outros episódios, mas não tem como não fazer esse paralelo. Tipo, o cara quer passar essa mensagem. Esse é o ponto mais negativo de todo episódio. O cara quer passar essa mensagem de que o comunismo é aquele lugar perfeito e maravilhoso que a esposa e o Tommy viviam. A Maria, né? A Maria e o Tommy viviam naquele lugar maravilhoso. Tudo rodava bem, tudo estava bem, tudo era limpo, tudo era ajustado. Parecia até melhor do que o mundo que existe hoje em dia, antes do apocalipse. E aí você vê o grupo que eles adoram taxar como cristãos. Os cristãos, eles vivem numa situação merda, estão passando fome, estão poderia ter tudo para ter uma comunidade melhor sendo representada ali, mas não. Os caras estão passando fome, não tem comida, viram canibais, a maioria não querendo e alguns querendo. E tipo, você faz esse paralelo, tipo, como se os comunistas fossem os mocinhos e os cristãos fossem os vilões. E, gente, quem não consegue pegar isso na série tá muito desatento. Isso foi uma coisa que foi muito claramente explorada. Você vê que tem um viés ideológico muito forte, tem uma mensagem aí que os caras querem passar e fica muito evidente isso. Tanto que parece que o pessoal falou que teve uma enxurrada no Twitter do pessoal falando bem ou mal sobre isso, porque chama muita atenção esse paralelo. Então assim, não tem como não fazer, não tem como ficar cego para isso. Então assim, pra mim essa foi a bola mais fora do episódio. E acho que as falhas do roteiro, como eu comentei, também foram ruins. Eu gostei do Joey sendo Joey. Eu gostei até mesmo da fúria psicótica assassina da Ellie, porque ela passou por aquelas situações todas que foram muito traumáticas. E então assim, eu acho que condiz com a reação dela. Eu achei que o episódio trouxe bastante tensão, bastante suspense sobre a situação, que isso foi muito positivo. Para mim foi um dos episódios que eu mais gostei. Se você for ignorar completamente essa questão da ideia por trás da construção desse paralelo de viés ideológico. Se for ignorar isso, o episódio foi muito bom. Então assim, gostei bastante. Eu espero que a gente tenha um encerramento decente e digno, que venha realmente a dar aquele gancho no último episódio que vai vir agora, o 9, para motivar a galera para ficar hypado realmente para uma segunda temporada. Eu torço pela série. Eu acho que o pessoal deveria deixar um pouco de lado essa questão do viés ideológico e tentar realmente trabalhar a série. Porque a série para mim teve altos e baixos e eu vou comentar melhor sobre isso no último episódio. Bom? Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Dá um like, comentem à vontade. Eu não sou o dono da verdade, isso é só a minha opinião. Então assim, concorda? Vai lá, comenta, concorda, achei legal esse ponto. Não concorda? Não achei legal esse ponto. Cara, os comentários estão para isso mesmo. Os comentários deixam aberto. Se a pessoa não gostou, ela comenta. Se ela gostou, ela comenta. Se ela concorda com uma coisa, ela fala. Se ela não concorda, ela não fala. Fala também, né? Lógico. Comenta, é importante pro vídeo. Dê o like se gostou. Compartilha. E se inscreve no canal, gente. Não adianta vir aqui só ver o vídeo. Ela fala assim, pô, Fábio, bacana, achei bacana esse vídeo aqui, legal. Já ajuda pra caramba, tá? Eu não tô falando que não vale nada, não, que vale, tá? O like é muito bem-vindo. E os comentários também. Mas assim, se inscrevam no canal. Motivem a gente. Bom, gente, é por isso aí que fica por hoje. Até a próxima. A gente encerra essa trilha aí, esse caminho no próximo episódio, tá bom? Então, um abraço para todos. Fui.